Que noite linda, unidos aqui na presença do Senhor, amém? Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 11, amém? Que coisa boa. Domingo à noite não tem outro lugar melhor para estar. Quem concorda diz amém. Amém. Essa é a minha opinião, né? Estou perguntando quem concorda. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Então é essa palavra que você vai ouvir nessa hora. Estamos com a nossa obra, irmãos, a todo vapor. Amém? O nosso palco do nosso novo prédio já está sendo revestido com porcelanato, já chegou na metade. Eu creio que essa semana conclua de revestir o altar. E nós vamos passar para as próximas etapas, amém? Lembrando que falta aí aproximadamente um mês para nós entrarmos no nosso novo prédio, amém? Você não está ansioso não, né? Nem eu, glória a Deus, amém? Vamos ter lá um espaço maior, mais confortável, de excelência para o nosso Deus, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é abandone o que te afasta de Deus, amém? Então agora você vai dar o melhor conselho que você já deu na sua vida para esse irmão que está ao seu lado. Diga abandone tudo o que te afasta de Deus, amém? João 8, verso 1, quem trouxe Bíblia diz amém. Se você está sem a palavra, você vai acompanhar aqui na tela. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, diga armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a vida de pecado. Amém? Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça e ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, diante da tua palavra. Queremos aprender contigo nessa noite, Senhor, que tudo aquilo que nos afasta de ti, ó Pai, pedimos graça, força, auxílio, para que possamos abandonar tudo que nos afasta de ti, Senhor, porque precisamos, queremos, desejamos estar contigo, permanecer na tua presença, e que nada, meu Deus, nos afaste de ti, em nome de Jesus. Diga amém, e diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Então, esse texto é continuação de João capítulo 7. Lá no verso 45, eu vou ler também, diz assim: finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles estavam falando de Jesus. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não,
Mas esse povo, ou esse ralé, depende da tradução, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia. Verifique e descubra que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. E aí o início do capítulo 8 diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou-se para ensiná-los. Então os mestres da lei, a vida, a missão dos mestres da lei, dos fariseus, aqueles homens aparentemente bons religiosos, era perseguir Jesus, era criticar Jesus, era procurar motivo para incriminá-lo, para condená-lo, porque você sabe que a missão do acusador é condenar, amém, igreja? Essa é a missão de Satanás. Por isso que quando nós falhamos, erramos, pecamos, nós nos sentimos tristes, ficamos ali se sentindo uma pessoa indigna, não merecedora do amor de Deus, não merecedora da graça de Deus, porque naquele instante entra em ação o acusador, diga acusador. O diabo vem contra nós quando nós damos a permissão, quando nós abrimos uma brecha, quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado, o diabo na hora vem nos acusar. Eu tenho certeza que em algum momento da vida, você e eu, já sentimos algo assim: você não é digno, você pecou, você errou, você viu algo que queria, você praticou algo que o Senhor Jesus não se agrada. Então a missão dos fariseus era perseguir Jesus, era andar atrás de Jesus, era questionar Jesus, era lançar perguntas, como o próprio texto está dizendo. Eles estavam usando, no verso 6, essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então a intenção dos fariseus nunca era aprender, diga, nunca era aprender. Você está aqui porque veio aprender a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas tem muitas pessoas mal intencionadas que elas não estão à procura de ensino. Elas não querem aprender a palavra de Deus. Elas não querem descobrir o correto. O que elas querem? Acusar. Você já percebeu, já aconteceu com você? Quando você converte, entrega a sua vida para Jesus, todo mundo fica de olho na sua vida. É ou não é verdade? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança. Irmãos, o cristão genuíno, ele tem que andar pisando em ovos. Cuidado, cuidado. O que está vendo, o que está falando, o testemunho que está dando, porque as pessoas estão procurando o motivo. Olha lá, isso aí diz que é crente, ó. É ou não é verdade? É assim. Às vezes pessoas sofrem isso até dentro da sua casa, mas você não é o crente da casa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, como se nós não pudéssemos errar, porque nós somos falhos, somos seres humanos, sim ou não? A gente está sujeito a errar, e não é pouco, a gente falha, amém? Então a intenção dos fariseus era acusar Jesus. Então qual foi a estratégia que eles usaram? Pegaram uma mulher que tinha pecado, que tinha adulterado, que tinha quebrado a lei através deste pecado de adultério, e disseram: vamos levar ela lá com Jesus, quero ver o que ele vai falar. E isso não foi só uma vez, você vai achar também a respeito dos tributos. Quem lembra quando Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Foi outra estratégia dos fariseus para pegar Jesus, para tentar incriminar Jesus, para prender Jesus. Porém, Jesus é Deus, irmãos, amém? E Ele tem toda a sabedoria, diga toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Então, eles nunca conseguiram pegar Jesus na sua palavra.
tiveram que seduzir um dos discípulos de Jesus. Quem já ouviu falar de Judas? Amém. Para que Judas fizesse esse papel. Amém? Mas dando continuidade aqui, no verso 9 diz: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Verso 10 diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? O tema da mensagem é abandone o que te afasta de Deus. Vamos dizer mais uma vez? Diga: abandone o que te afasta de Deus. Então, a palavra de Jesus para aquela mulher, ainda que pegue em adultério, foi: eu não te condeno, vá e abandone. Diga: abandone. É isso que Jesus falou para ela. Irmãos, Jesus não condenou aquela mulher, assim como ele não me condena e não te condena. Quem pode dizer amém? Amém. Porque ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Amém? Amém? Então esse é o propósito de Jesus aqui na terra. Foi para isso que ele veio. Agora, o que é que nos afasta de Deus? Uma pergunta: o que nos afasta de Deus? Isaías 59, verso 1 e 2, diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Amém, igreja? Amém. Diz assim, vejam, verso 1, o braço do Senhor não está encolhido. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Versículo 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. Quem já pensou: Deus não está me ouvindo? Parece que Deus não está me respondendo. Eu estou orando, mas como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso coração? A motivação do nosso coração, porque é para isso que Deus olha. Amém? Então Deus não é um Deus que tapou os ouvidos e encolheu os braços para não abençoar o seu povo. A característica do nosso Pai é nos abençoar. Amém. Todo pai ama abençoar a vida do seu filho. Ver o seu filho feliz, ver o seu filho alegre, ver o seu filho caminhando, crescendo. Todo pai ama fazer isso. Deus não é diferente. Amém? A vontade de Deus é nos abençoar. Mas, às vezes, os nossos pecados que nos atrapalham. Quem está entendendo? Amém. São os nossos pecados, mesmo depois de conhecer a palavra. É isso que atrapalha o povo de Deus. Porque é eles que nos afastam de Deus. Deus não condena o seu pecado. Ele só não aprova. Amém? Agora, Ele não te condena. Ele vai lá, te perdoa e te dá a chance de acertar. E nós é que precisamos, irmãos, tomar posse. Diga: toma posse. Toma posse. Diga: não desperdiçar as chances que o Senhor nos dá. Amém? Ele nos dá chance todas as vezes. Aquela mulher estava condenada à morte pelo seu pecado. Sim ou não? Sim. Os fariseus foram muito espertos. Ele disse: mestre, o que tu dizes? A lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, o que diz? Irmãos, Jesus com a cabeça baixa escrevendo na terra. Ele diz: quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus ficou ali numa boa. Olha que palavra. Então, se não tem pecado em nenhum de vocês, podem apedrejar. Jesus se levanta para falar com a mulher, fala: filha, cadê os que estavam te condenando? Não ficou ninguém aqui? Ele disse: eu também não te condeno, vai e abandone a vida de pecado. Jesus não mudou, irmãos. Ele não condena o seu povo. Ele não condena os seus filhos. Ai, meu Deus, já era, acabou para mim. Não. Ele morreu para perdoar os nossos pecados.
Então qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus para nós? Diga: abandonar o pecado. O Senhor todos os dias cria uma expectativa na minha e na sua vida, para que deixemos o pecado, amém? Para que as nossas orações sejam ouvidas, para que os nossos pedidos sejam concedidos, para que a bênção dele esteja sobre a nossa casa. Amém. É isso que Deus precisa, simplesmente isso. Continuando, veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, verso 1. Lembre que essa mulher estava condenada, amém? Foi Jesus que absolveu ela, é Jesus que absolve a nós, amém? Você é absolvido por Jesus. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e, na NVI, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira ou da morte. Amém? Então é o mesmo contexto daquela mulher, porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? O que é a morte? O salário do pecado é a morte. Os nossos pecados nos separam de Deus, e todo ser humano que está separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Quem está entendendo? Amém. Espiritualmente a pessoa está morta, a não ser que ela entregue a vida para Jesus, como a maioria de nós fizemos, amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus entra em ação, Ele nos limpa, nos lava e nós somos vivificados, ou seja, nós ressuscitamos para com Deus, passamos a ter uma vida espiritual com Ele, amém? Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, porque o pecado separa o homem de Deus, glória a Deus. Então Jesus, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, Lucas 19, versículo 10. Lembre-se que nós estávamos perdidos, amém? A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, amém? Para nos resgatar. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu Deus, diga aí, eu estava perdido. Nós estávamos perdidos. Amém? E Jesus nos resgatou. Glória a Deus. Ele nos resgatou, porque andávamos mortos nos nossos pecados. Imagina uma pessoa que está na perdição, arrebentando com a vida, tomando toda, se prostituindo, se drogando. Essa pessoa está separada de Deus, ela é uma criatura de Deus. Deus também morreu por ela, quem está entendendo? Jesus se entregou também por ela, mas até ela tomar uma posição, decidir e entregar a vida para Jesus, ela está separada de Deus, amém? Está dando para compreender? Amém. E lembre-se que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, amém? Mas isso era na época da lei, lembra da lei de Moisés? A lei de Moisés diz que deve apedrejar, mata adúltera, pecou, adulterou, morte, ou seja, pena de morte, mas Jesus salvou ela, amém? Mas isso era na época da lei. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Mateus 5, 27, 28, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Quem ouviu isso? Amém. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo,
Continuando. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela, aonde? Mais uma vez. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Lembra da lei de Moisés? Agora nós estamos no Novo Testamento, palavras de Jesus. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Mas como assim, Jesus? Se é Jesus que está falando, como é que eu adulterei se eu nem toquei nela? Olha o que a Bíblia está dizendo, palavra de Jesus. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Em seu coração. Então, olha como Jesus, irmãos, explicou isso no Novo Testamento, mais profundo do que o tempo da lei. Você está entendendo? Porque muitas pessoas usam assim, nós vivemos o tempo da graça, e é verdade. Amém? Vivemos o tempo da graça. Querido, não deixa ninguém dormir do seu lado aí, tá bom? Acorda esse irmão, lembra para ele da mensagem lá. Como é que é o nome da mensagem? Esqueci. Abandone o que te afasta de Deus. Talvez o sono pode te afastar de Deus nesse momento. Diga para ele, abandone. Abandone o sono. Glória a Deus. Então veja o que Jesus está dizendo. Porque aquela mulher, naquela época, tinha adulterado na prática, né? Ali de verdade. Mas Jesus vem dizer que aquele que desejar uma mulher, se é casado, se tem aliança, se tem compromisso, está adulterando. Forte ou não é? Então nós precisamos vigiar, diga vigia. Vigiar o pensamento, vigiar o coração. Porque o Senhor, você vai entender que Deus, irmãos, Ele é como um raio-x. Eita Deus! Ele vai lá e penetra no coração, né? Porque às vezes a aparência, e nós vamos falar sobre isso, ela mostra uma coisa, e o coração? Só Deus sonda o coração, né? Ainda que não vejam externamente, o nosso Deus, Ele se importa com o nosso coração. Amém. Pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verso 7. 1 Samuel? Diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua... Vamos lá, mais uma vez. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua... Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a... Mas o Senhor vê o... Coração. Olha que forte. Nós olhamos para as pessoas para a aparência. Sim ou não? Ai, que pessoa legalzinha. Oh, isso aí é um homem de Deus. Ah, pode ser. Não dá para analisar, só Deus sabe, né? Olha essa, oh, que menina, abençoada essa menina, gente boa demais. Olha como ela fala. Quando ela fala, meu irmão, porque nós somos assim. Nós olhamos a aparência. Amém? Mas Deus vê o coração. Glória a Deus. Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, irmãos, até o que sentimos, porque nós podemos rejeitar um pensamento errado, sim ou não? Sim. Nós podemos repreender um sentimento negativo, sim ou não? Sim. Se aquilo vai contra a palavra de Deus, você tem poder sobre a sua alma. Quem lembra da oração de Davi? Davi conversa com a alma dele, ele diz assim, por que você está inquieto, a minha alma? Espere em Deus, confie em Deus. Muitas vezes somos visitados por pensamentos negativos, incredulidade, sim ou não? Sim. Pensar mal das pessoas, nós temos que controlar, dar uma ordem para nós mesmos.
Epa, que negócio é esse? Cabeça, coração, né? O que você está pensando? Te repreendo agora. Nunca fez essa oração? É verdade, às vezes a gente tem que repreender nós mesmos, né? Principalmente os homens, sim ou não, homens? Sim. Vigiar muito, amém? Glória a Deus. Continuando, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Coloca para nós, por favor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que o salário do pecado é a morte? Porque a gente começa, irmãos, a pecar. Quem lembra quando a gente estava afastado de Deus, a gente estava morto espiritualmente? Amém? Então, quando nós começamos a pecar, né, e não se arrepender, e não confessar, e não abandonar o pecado, nós passamos a morrer espiritualmente. Por isso a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Você pode colocar o verso 20, do mesmo Romanos capítulo 6? Romanos 6, vamos ler do 20 em diante. Diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, diga santidade. E o seu fim é a vida eterna. Amém? Então veja o que Romanos 21 está dizendo. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Quem lembra da nossa vida passada? Graças a Deus a gente já esqueceu, né? Mas se a gente voltar um pouquinho, a gente lembra das colheitas que nós fizemos, sim ou não? Dos erros que nós cometemos, dos pecados que nós cometemos, e nós sabemos que veio uma colheita que não foi boa, sim ou não? E por quê? Porque o pecado, irmãos, vai destruindo a vida do ser humano. A gente sabe que pecar não é brincadeira, não. Ah, comete um pecadinho aqui, comete outro ali, desobedece aqui, quebra um princípio ali. Daqui a pouco a pessoa já está longe de Deus, porque ela conhecia Deus, ela conhecia o princípio. Porque igreja, evangelho, salvação, não é só para você, olha que lindo, Jesus na cruz, foi para perdoar os seus e os meus pecados. Amém? E quando nós fomos libertados do pecado, como está dizendo em Romanos, nós não podemos voltar a praticar. Amém. Ainda que haja um escorregão, uma falha, um vacilo, nós temos que correr para Jesus de novo. Amém? Amém? Porque se nós nos acostumarmos com essa vida de quebra de princípios, de desobediência à palavra de Deus, a gente vai, irmãos, atrair a morte para a nossa vida. Infelizmente, é o salário do pecado. Em Romanos 13, capítulo 8 e 9, diz assim, Romanos 13, 8, não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Diga amém. Amém. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Verso 9. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame aos outros como você ama você mesmo. Amém? Por quê? Porque Deus é amor. Quem está entendendo? Quando você ama, você anda com Deus. Então é impossível alguém que ama Deus adulterar. Sim ou não? Ah, não, pastor, discorda. Tem uma pessoa que era apaixonada por Deus, adulterou. Não era, querido. Você pensava que era,
Nós pensávamos que era, porque a aparência nos engana. Quem está compreendendo? Porque quem ama não vai cometer. Amém? Aí que está o sério problema. A gente acostuma andar com Deus, às vezes, como um Deus, como um Senhor, como alguém distante, como alguém que a gente não conhece, como alguém que a gente não se relaciona. E aí sim corremos um sério risco de tropeçar, de cair. Mas por quê? Porque não amávamos Deus como deveríamos, ou como pensávamos. Quem está entendendo? Amém. Então, tudo se resume neste mandamento que está lá também, nos mandamentos. Segundo e maior mandamento: amar os outros, amar o próximo como a si mesmo. Amém? Quando você ama o próximo, você não adultera, porque você ama a sua esposa, e também não adultera, porque você ama o seu próximo, ou o marido daquela mulher, ou a mulher daquele marido, ou seus irmãos. Quem está entendendo? Amém. Então você não faz. Por quê? Por causa de Deus, porque Deus é amor, e Deus está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Então esse é o segredo, né? Amar a Deus. Por isso que nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque quem é que vive cheio de amor sem Jesus? Ninguém, nem os crentes, se não estiver cheio de Deus. Sim ou não? Então o segredo é estar cheio de Deus. Amém? É amar a Deus, é cultivar relacionamento com Deus, é falar com Deus, é ler a palavra de Deus, é obedecer a Deus, é cumprir os mandamentos de Deus. Como é que pode alguém dizer que ama a Deus e não obedece? A Bíblia diz em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse aqui me ama. Amém, igreja? Amém. Quantos aqui amam Deus? Diga amém. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedecem, este é o que me ama. Palavras de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o segredo é obedecer. Não tem como, eu sou crente, mas eu não pratico. Você é crente da onde, meu irmão? Se for da Arábia, de outro lugar. É verdade. Se a gente ama, a gente obedece. É igual o casamento. Eu amo tanto a minha esposa, mas eu traí ela. Não ama, não. E ainda tem mulher que acredita. Ele me ama. Tá bom, filho. Quem te ama é Jesus. Amém. Porque Deus é amor. Quando estamos em Deus, conseguimos amar. Sim ou não? Sim. Porque abandonamos o pecado. Quem ama a Deus abandona o pecado. É uma decisão. Pastor, eu nunca mais vou ser tentado? Não foi isso que eu disse. Você vai ser tentado, mas você vai pensar primeiro em Deus. Amém? Amém? Porque também não tem essa, eu sou fiel à minha esposa porque eu a amo. Se você não amar a Deus em primeiro lugar, você não consegue ser fiel. Viu, mulheres? Observem o seu marido. Veja como está o amor dele por Deus. E quem é solteira, observe com quem você quer casar. Observe se essa pessoa ama mesmo a Deus. Não, pastor, mas depois que ele me amar, ele ama a Deus. Tudo bem. Aí é por sua conta e risco. Amém? Depois não pode chorar. Porque nós precisamos observar. Nós somos uma geração que não observa, que não analisa, que não tem filtro. Qualquer coisa está valendo. Qualquer um já está bom. Não é assim. Tem que observar. Tem que observar. Você tem que observar as pessoas que você anda, com quem você se relaciona, quem são suas amizades, como está o teu marido, como está a tua mulher. O homem tem que supervisionar a vida da mulher. A mulher tem que supervisionar a vida do homem. É assim que funciona. Ah, não, confio nele, 100% confio em Deus, minha irmã. Amém? Não estou dizendo para você desconfiar do seu marido, você desconfiar da sua esposa, desconfiar de todo mundo, mas você tem que guardar, vigiar. É assim. De repente, ai, não acredito, me amava tanto. Você confiou nele. A Bíblia diz que maldito homem que confia no homem. Não é verdade, meu amor? Tem que confiar em Deus. Amém? Para você não ficar surpresa. Então, quando estamos em Deus, conseguimos amar, sim ou não?
longe de Deus ou fora de Deus, a gente não ama ninguém, nem um cachorro. Sai daqui, Deus! Olha, eu amo meu cachorro, viu, minha filha? Continuando. Quando estamos em Deus, conseguimos amar, porque abandonamos o pecado. Tudo, irmãos, o que destrói tudo se chama pecado. Amém? Até o projeto de Deus para a vida do homem, o pecado tem o poder de destruir. Isso não é forte? Isso é muito forte. Deus tinha um projeto maravilhoso para aquela pessoa, para aquele casal, para aquela família, para aquele jovem, mas porque ele não vigiou e pecou, aquele projeto pode ser abortado. Mesmo Deus tendo o projeto. Sim ou não? Sim. Deus tinha projeto para tantos homens na Bíblia. Eu estava lendo hoje a história de Davi, Deus fazendo uma aliança com a dinastia dele, com a descendência dele. Vou fazer uma aliança contigo, Davi, e não vai faltar alguém da tua família no trono de Israel. Quem foi que assumiu depois de Davi? Salomão. Não pecou. Trocou Deus, foi adorar os deuses das suas 1000 mulheres. Olha só, era muito, irmão. Difícil. Para que tudo isso? Né? Imagina nos dias de hoje um homem com 1000 mulheres. Eu imagino o barraco. Sou eu! Pá! Meu Deus, uma confusão. Diga misericórdia. Efésios 4, 25 ao 32. Então o pecado, ele vem para destruir tudo. Diga para o seu irmão, vigia, meu irmão. Abandone o que te afasta de Deus. Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar. Diga abandonar. Mais uma vez, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Quando vocês ficarem irados, não peque. Diga, não peque. Não peque. Porque a Bíblia diz irai-vos, mas não peque. Quem aqui se ira? Todos nós. É ou não é verdade? Todo mundo se ira. Agora, você tem que se controlar. Porque você pode pecar e você sabe que a consequência virá. Sim ou não? Então, a gente pode até se irar. A Bíblia fala sobre isso. Mas você pede ali a ajuda do Espírito Santo. Deus, me segura, né? Controla as tuas mãos assim para não dar um... né? E aí você pede graça de Deus. Continuando, lá do começo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, ou da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Amém? Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, olha aqui, irmãos, uma porção de conselhos, de coisas que nós, mesmo sendo crentes, ainda pecamos. Sim ou não? Muitos de nós. A Bíblia está dando aqui uma relação, dizendo para nós, olha, não façam mais isso. Se você mentia, abandone a mentira. Amém? Então, são várias coisas, porque a Bíblia diz assim no verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem,
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não guarda, irmãos, raiva de ninguém. Não guarda. Não vai dormir e fica rolando na cama irado com aquela pessoa. Muito menos com o cônjuge. Já pensou? Cada um virado para um lado, que nem disse o pastor Geraldo, então compra uma cama de solteiro. Que aí não tem como se afastar, né? Um dormindo na sala, outro no quarto, diga, está amarrado. Pode. Tem que ter humildade para pedir perdão. Ou vai deixar o diabo dormir no meio de vocês? Porque quando um casal vira para o lado e o outro vira para o outro, Satanás, opa, obrigado, deita no meio. Verdade, olha o que a Bíblia está dizendo. Apaziguem a sua ira antes do sol, que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O casal brigado, um para cada lado, você deixou no meio para o diabo. Olha, até combinou. Vamos lá mais uma vez? O casal brigado, um para cada lado, deu lugar para o diabo. É o que a Bíblia está dizendo. Não deem lugar ao diabo. E não é só com casamento não, viu? É com quem for. Você não pode guardar sentimentos negativos, ira. Tem muita gente adoecendo por causa de ira, raiva, ódio. Alimenta aquilo no coração, aquilo faz um mal, meu irmão. Tem gente que até se treme. Deixa não, filho, abandonar. Abandone, minha filha, agora, que tu não vai abandonar. Amém? Glória a Deus. Fica de olho aí quem está do teu lado. Então não deem lugar ao diabo, irmão. Quem quer o diabo na sua casa? Ninguém. Misericórdia, amarra, então perdoa. Libera perdão. Pede perdão. Se reconcilia. Reconhece teu erro. Perde o teu orgulho. Ou você pensa que o diabo só entra através de adultério? Ó, lembra o que Jesus falou? Se só pensou com ela, já adulterou aonde? Aqui, ó, no coração. Irmãos, eu sei que isso é uma luta para muita gente. Tem muita gente que até gostaria, mas não está conseguindo. Você precisa pedir ajuda. Você não pode caminhar com o seu coração doente. Porque quem adoece o coração, isso é comprovado por médicos, pela ciência. O próximo a adoecer é o corpo. Sabia? Tem que colocar para fora. Tem gente que tem problema de guardar ressentimento. Guarda aquilo ali, como é que está? Não, tudo bem. Estou bem já. Tudo bem. Não faça isso. Isso é terrível. Isso adoece pessoas. Continuando. O que faltava não foi demais. Antes do trabalho. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou seja, quando a gente libera palavras torpes, a gente abre brecha para que o diabo venha visitar o ambiente que nós estamos. As pessoas falarem muito palavrão. Ponte que caiu. Baralho. Você vai assim, meu irmão, principalmente onde está tendo bebida e jogo de futebol. Meu Deus. Filho da fruta. Verdade. E quem não está mais acostumado não consegue ficar naquele lugar. É ou não é verdade? Meu irmão, você não consegue. Que é muita loucura. Não dá. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Preste atenção, o Espírito de Deus habita em você que entregou a vida para Jesus. Ele está dentro de nós. Então uma palavra torpe incomoda ele. Não é verdade? Então essas coisas deixa o Espírito Santo. Ele não consegue ficar ali por muito tempo se a pessoa guardar ressentimento e não perdoar.
Se a pessoa fica falando mal dos outros, o Espírito Santo não consegue permanecer, ele nem está ali. Tu imagina, nós 4 aqui numa rodada, aí nós taca-lhe o pau na vida dos outros, taca-lhe pau no pastor, nos irmãos, e o Espírito Santo está ali com a gente, uhul, aleluia, não tem como, ele não vai estar ali presente. Então a gente tem que ter o discernimento. Opa, não é que nós vamos dar uma de santarrão, eu sou, porque esse que até querem dar uma de santarrão, tome cuidado, porque os fariseus, eles eram assim, eles eram os caras mais perfeitos, e só Deus, né, e Jesus conhecia eles, o coração deles, amém? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Imagina, você entregou a vida para Jesus, Ele te lavou, te purificou, te limpou, e colocou em você o Espírito Santo. Você não pode mais, irmãos, estar num lugar onde tem palavras torpes, principalmente a tua boca não pode mais sair isso. Você não pode mais tocar no impuro, ainda que venha uma vontade de pecar, você fala, não, eu fui selado para o dia da redenção, o Espírito de Deus está em mim, isso não cabe mais a mim. E você vai lutando, você vai pedindo, você vai orando, e Deus vai te capacitando, amém? Não é que de uma hora para outra você não faz mais nada, não é assim. Mas se você pede, se você busca, se Deus vê no seu coração o desejo de acertar, tenha certeza que Ele vai te encorajar. Porque a Bíblia diz que o Espírito é o encorajador. Te dá coragem para falar assim, não. Bora fumar um bagulho. Não. Eu estava contando ontem para uma pessoa, quando eu cheguei na minha cidade, eu morava em São Paulo, vim para Manaus. Aí me converti aqui, nessa cidade maravilhosa. Um sol para cada um. Quando eu cheguei em São Paulo, fui visitar os manos. Fui lá na Boca de Fumo. Sério? Eram meus amigos da época, eu ia visitar quem? Não tinha mais outros amigos lá. Cheguei lá, o cara já gritou assim, vem cá, alemão! Na caixa d'água, no meio da escola. Era alemão, meu apelido. Vocês nem sabiam, né? E aí, aqui era a casa, ó, aqui era a casa, era um muro, aqui era a casa do traficante, onde a gente ficava, e aqui, pulando o muro, era a escola. Que era mais cliente na escola, né? Ainda mais agora, tome cuidado, que agora está liberado, né? Diga misericórdia. Mas nós vamos orar pelo Brasil, amém? O Brasil vai ser uma nação de Deus. Aqui não vai liberar mais nada, só vai liberar a Bíblia, a palavra de Deus. E aí, vem cá. Aí eu fui lá com ele. Fala, meu irmão. Vamos fumar um aqui. Falei, irmão, chamei o cara de irmão, olha. Falei, eu não fumo mais não. Agora eu converti ao Senhor. E aí como assim, porque presta atenção, até no mundo a gente tem que ser respeitado, sim ou não? Sim. Pode ser aquele, né, ô Les, todo mundo bagunça com ele. Aí ele falou assim, você está certo, esse é o caminho, ele falou para mim, eu ainda não tenho força, mas um dia eu vou chegar lá. Eu falei, amém. E aí conversei com eles ali, né, não me contaminei, não fumei nada, graças a Deus, e voltei para Manaus, amém? O Espírito Santo estava lá comigo. Então, o que a gente tem que fazer? O Espírito Santo está em nós. Você tem que ter essa consciência. Você tem que acreditar. Pastor, cadê ele que eu não estou vendo? Meu irmão, é pela fé. Você tem que desenvolver esse relacionamento. Falar com ele, Espírito Santo. O senhor está vendo a situação? Está aqui comigo? Eu vou pedir um conselho para você. E você vai trocando ideias com ele. Vai falando com ele, pela fé. Se você nutrir esse relacionamento, vai chegar uma hora que ele vai ficar muito real na tua vida. Muito real. Quem já leu aquele livro, Meu Amigo Espírito Santo? Leia e dá tempo para você ler ainda. Amém? Porque é assim, nada de uma hora para outra. Amém, irmãos? Nada, a gente vai galgando degraus. Olha o que diz o verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia,
bem como toda maldade. A Bíblia está falando para mim e para você, irmão. Não é para quem está lá fora, não. Quem está lá fora vai se livrar disso por quê? Com qual propósito? Você tem um propósito de chegar no céu, sim ou não? Sim. E aí, quando nós nos livramos disso, Deus vai nos usar para depois levar a salvação para eles. Amém? Então, não caia nesse engano de que é normal um crente falar palavrão, é normal dar uma enganadinha, é normal fazer uma coisa erradinha. Não, se livre do que é injusto. Pouco a pouco, peça ajuda, peça oração, peça conselho, fale com Deus, leia a palavra, declare a palavra, mas não aceite uma vida dupla. Uma hora está com Deus, outra hora está com o diabo. Verdade. Uma hora lê a Bíblia, outra hora vê pornografia. Uma hora louva a Deus, outra hora fala mal dos irmãos. Não pode. Temos que tomar uma decisão e decidir lutar contra a nossa carne. Porque essas práticas, elas são vontade da nossa carne. Por isso, quando vier a vontade, irmão, você bloqueia ela. Não. Não, minha alma. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Você já viu algum crente que não quer perdoar? Não, é que eu estou com muita raiva. Não, é porque falaram isso de mim. Meu irmão, sabe o que a Bíblia diz? Se vocês não perdoarem, o Pai Celestial não vai perdoar vocês. É a nossa obrigação perdoar. Fizeram algo muito ruim para mim, pastor, para mim também. Mas foi uma pessoa que disse que era de Deus. Eu também. Qual é a nossa missão? Libera perdão. Amém. Eu perdoo, eu te perdoo e também peça perdão. Errei, aprenda a pedir perdão, porque muitas vezes o orgulho não deixa a pessoa pedir perdão. Não deixa a pessoa perdoar. Vai pagar tudo. Se você deseja isso, isso pode voltar para você. Não é isso que diz Gálatas 6,7? De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ceifará. Então, tudo nessa vida, irmãos, é uma semente. Perdoa, libera a pessoa, se arrepende, seja honesto, fala a verdade. Ah, pastor, mas eles não vão me entender. Fala a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas eu vou perder a oportunidade. Perca. Mas saia dali de cabeça erguida. Falou a verdade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente é colocado na parede a respeito de falar a verdade, de não se corromper, de não se misturar. A gente vai ser testado. E entenda uma coisa, é o próprio Deus que está permitindo. Eu quero ver como meu filho vai se sair. Eu quero ver como minha filha vai agir. Eu quero ver se ela vai deixar no coração dela isso. Eu quero ver se ele vai alimentar no coração isso. Eu quero ver se ele vai alimentar esses pensamentos. Porque a vontade de Deus é que você não faça isso. Que você não dê lugar ao diabo. Lembre-se que Judas era apóstolo de Jesus. Lembre-se que Judas andava ao lado de Jesus. E Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Na ceia, ele conversando com os discípulos, ele diz assim: olha, um de vocês vai me trair. E todos ficaram agoniados. Que, mestre? E o interessante é que eles começaram a olhar para eles. Eles não olharam para o outro. Todos disseram: será que sou eu?
Meu Deus, será que sou eu? E mais na frente a Bíblia vai dizer que Jesus disse para Judas: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? O lugar mais importante na vida do ser humano é o coração. Por isso que você não pode permitir com que nada negativo penetre no seu coração. Pastor, tem algo no meu coração e agora? Você vai se humilhar a Deus. Você vai clamar a Deus, você vai buscar conselho. Você vai pedir ajuda na sua igreja, com o seu pastor, com a sua pastora, para que este mal saia da sua vida. Para que você tenha um coração limpo e puro, para que o Espírito Santo continue habitando na sua vida. Amém? Se coloque de pé nesse momento.